Em 1970, um cara chamado Paul MacLean, ele desenvolveu uma teoria chamada Teoria do Cérebro Trino. O que essa teoria fala? Que a gente teria 3 cérebros dentro da nossa cabeça. Quais são os 3 cérebros? O cérebro reptiliano, ele está no tronco cerebral e aquelas coisas mais simples ali, as reações diretas a medo, a fome, os instintos mais básicos estão ligados àquilo ali. E a parte vital também ali. Teria o cérebro emocional, o cérebro dos mamíferos inferiores, onde está o sistema límbico, essas coisas todas. O que mais? A gente também teria o neocórtex, que é o cérebro do ser humano, do mamífero superior. Ali. Os nossos desejos mais básicos, como de sobreviver em si, respirar, comer, reproduzir, eles estão ligados a uma coisa mais, a gente pode dizer que é mais física. Então eu quero associar isso à ideia desse cérebro reptiliano. Seria tudo que está ligado ao físico, que é menos controlável, é mais instinto seu. Já o cérebro dos mamíferos, ele é o cérebro emocional. A gente vai falar sobre isso. Tudo que está ligado a emoções, a gente vai associar a ideia desse cérebro emocional, do cérebro mamífero. E o último cérebro é o cérebro do raciocínio, do pensamento. É o neocórtex, o cérebro do homem. A gente separou essas 3 coisas aqui e eu vou explicar para você por que eu estou colocando isso aqui. A gente vai falar sobre um modelo de desenvolvimento. Esse modelo de desenvolvimento, ele tem 2 lados. Um lado do jogo externo e do jogo interno. E esses jogos estão em 3 níveis. O jogo interno e o externo estão em 3 níveis. Um nível instintivo, que é físico, um nível emocional e um nível de raciocínio, um nível mais mental, digamos assim. Apesar que a emoção também acontece dentro da mente, né? Mas vamos nessa tipo de coisa aqui. Dentro do jogo interno físico, a gente precisa falar de como funcionam as coisas que a gente não tem controle, quando a gente se programa, digamos assim. É ali que nosso cérebro reptiliano, digamos assim, é assim que ele funciona. Ele funciona com as coisas que são programadas. E a gente tem algum poder de programar. Quando a gente fala de hábitos, é sobre isso. E quais são os 4 níveis? Esses são 6 níveis aqui que eu vou dizer, né? São jogo interno e externo e os 3 cérebros. 2 vezes 3, 6. Então o que acontece? Quando eu falo do cérebro reptiliano, jogo interno físico, eu vou falar de quê? Eu vou falar primeiro de uma ação específica que a gente toma. Essa ação, ela pode ou não mudar uma circunstância, ela está num nível básico. Qual é a ação que eu tomo que faz que diferença? Para eu obter alguma coisa, escolher alguma coisa e obter ou não essa coisa com uma ação só. É difícil de você conseguir várias coisas com uma ação só. Por exemplo, todas as coisas que precisam de uma ação consistente. Você precisa constantemente agir, você precisa de disciplina. Tudo que precisa de disciplina, você não resolve com uma ação, você resolve com várias subsequentes. Não precisa ser muito esforço, mas tem que ser consistência, você precisa de consistência. Beleza. A outra coisa, é o nível seguinte, se é o primeiro nível da ação, é o do ritual. O ritual é o que você precisa fazer, você desenha ele, como é que você quer que ele funcione, você pensa ele inteligentemente, e começa a executar ele, praticar ele, para você programar a tua cabeça. Então é um nível estratégico e ele é de transição, porque você quer, com o ritual, instalar, programar em si mesmo um hábito, para você não precisar pensar para fazer. O ritual e o hábito só tem uma diferença. O ritual você tem que fazer força para fazer. Quando você pratica isso vezes o suficiente, você passa para o nível do 3º nível, que é o nível do hábito. Você não pensa e você acaba fazendo. E o 4º nível, então, qual é? É o nível de você escolher estrategicamente quais os hábitos que você quer ter. Se chama isso de ciclos de energia. Energy cycles, digamos assim, né? Em inglês, no original de onde eu tirei a fonte disso. O que acontece? Você tem coisas que você se habitua que não te fazem bem, a gente chama de vício, né? Digamos assim, pode chamar de vício. Tem coisa que você se habitua que fazem bem e geralmente você não pensa muito nas coisas que você quer ter habituadas. Mas você pode fazer isso. E você pode criar um pacote de hábitos e criar uma estratégia de rituais para você se habituar a isso. Então a gente está falando do jogo interno físico, a gente está falando desse assunto. São esses 4 níveis: ação, ritual, hábito e ciclos de energia. Se eu falei do jogo interno, do físico,
O que seria o jogo externo, então? O jogo exterior está fora do meu corpo, está fora do meu físico. Mas o que é o mundo físico, digamos assim, que não está no sujeito? Não é subjetivo, ele é objetivo. É quando a gente pensa nas coisas práticas. E o primeiro nível é a produtividade. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu preciso produzir. Desde que eu quero fazer realizar alguma ação, sei lá, fazer um bolo, construir uma casa, eu tenho que pensar na produção, eu tenho que produzir aquilo. E se eu quiser produzir alguma coisa que seja abstrata, como obter um conhecimento ou uma habilidade, eu também preciso produzir, usar o meu tempo e investir. Produtividade é um primeiro nível. Qual seria o segundo nível, então? O segundo nível seria o nível do valor. É quando eu começo a olhar para as outras pessoas. É outro raciocínio. Eu olho para as outras pessoas que interagem comigo e penso o que elas precisam. E quando eu entrego o que elas precisam, estou entregando alguma coisa que elas dão valor, elas valorizam. E no mundo nosso, do jeito que ele funciona, a economia, funciona o seguinte, principalmente no mundo capitalista, onde a gente vai... Porque o capital está ali, né? Você existe uma moeda, mas você não sabe dizer, podia ser uma troca. Vou explicar o que é. Eu entrego alguma coisa que alguém precisa, que alguém deseja, essa pessoa recebe isso de mim, ela vai me dar alguma coisa em troca. No capitalismo isso chama-se moeda. Ela te dá dinheiro em função disso. E é assim que a gente trabalha, digamos assim. Eu produzo alguma coisa e troco com alguém que precisa daquilo que eu produzo. Eu troco por dinheiro no mundo capitalista, eu poderia trocar por alguma coisa que eu preciso. Se não fosse assim, né? Fazer um escambo. Mas aí, cara, a gente tem um próximo nível. Eu falei só de produtividade e de valor. A gente tem um próximo nível. Que nível é esse, o próximo? Se eu recebi dinheiro, o que eu faço com ele? Onde tem investimento, economia, tá tudo ali. No caso, como eu sou uma pessoa só, investimento. O que eu preciso fazer com o dinheiro que chega para mim? Eu vou acumular ele, vou sair gastando? Então eu vou ficar o tempo todo dependendo de alguém precisar de alguma coisa, naquele momento que eu preciso, para eu poder trocar por aquilo que eu quero. Como é que eu vou construir as coisas? Não, eu preciso saber o que fazer com o patrimônio que eu produzo. E ele vai sendo produzido no tempo dele. Então, eu vou acumular aquele dinheiro aquele patrimônio, de que forma? Como é que eu vou pensar a alocação do meu patrimônio? O que eu faço com isso? É a maneira que eu invisto aquilo que é o retorno do valor que eu entreguei. Então, a gente tem agora o último nível, o quarto nível. É quando a gente pode pensar em ter um estilo de vida abundante, um estilo de vida rico, digamos assim. Eu posso pensar em gastar dinheiro, em investir o dinheiro na maneira que eu quero viver, em ter uma qualidade usando o dinheiro, fazer, digamos assim, me divertir com aquilo, entendeu? Mas principalmente naquele momento, quando eu aprendo nesse nível. A gente está falando de aprendizagem de habilidades, principalmente. E aí eu falei sobre o nível físico, aquele que estava ligado ao cérebro reptiliano. No jogo interno, eu falei de quê? Eu falei dos hábitos e dos ciclos de energia, né? Aquela coisa, ação, o ritual, ação, ritual, o hábito e o ciclo de energia, eu falei disso aí. E no mundo físico, no jogo externo, eu falei lá de produtividade, valor, acúmulo de patrimônio, estratégia para produção e para acúmulo de patrimônio e o estilo de vida abundante. Agora, eu vou passar para o nível de cima. Se eu estava no cérebro físico, cérebro reptiliano, eu passei para o cérebro emocional. Me acompanha agora. O cérebro emocional, ele tem um jogo interno e o externo. Como assim, jogo externo? Vou explicar melhor, digamos assim. Quando você está falando em cérebro emocional no jogo interno, é o que você faz com as experiências emocionais. Você tem um primeiro nível. O primeiro nível é o seguinte, você tem que aceitar aquilo que você está sentindo. Muita gente não consegue fazer isso. A maioria das pessoas, inclusive, tem uma séria dificuldade em aceitar. Faz muita negação daquilo que está sentindo. Então é o seguinte, sentir a emoção. Sinta, mergulhe nela. Esse é o primeiro nível. A gente tem um segundo nível. Quando você sente, você consegue começar a pensar o que eu estou sentindo. Eu sei o nome disso. Eu identifico. Eu estou sentindo uma coisa ruim, estou sentindo raiva, estou sentindo uma coisa ruim, estou sentindo dor, medo, não sei. Por aí vai. Desespero. Ou sensação boa, estou sentindo alegria, estou sentindo entusiasmo, estou me sentindo inspirado, por aí vai. A gente dá nome no segundo nível. No terceiro nível é quando a gente consegue expressar isso para o mundo.
Por incrível que pareça, quando eu sei de uma emoção, é difícil da gente conseguir admitir para outra pessoa e expressar. Quando a gente está se comunicando com o outro, olha, eu tô com medo, eu tô com raiva de você. Porque quantas vezes você já viu pessoas que estão com raiva e dizer, eu tô triste contigo? Você não tá triste, você tá com raiva. É importante que isso seja verdade, senão a gente se confunde. A gente, inclusive, ensina a criança a não entender o que está sentindo quando a gente fala, papai tá triste com você. Triste porcaria nenhuma, tô com raiva. Você tá com raiva de mim, faz parte. As emoções não são absurdas, são coisas normais. A gente, para lidar com elas, a gente tem que aceitar elas. E depois conseguir dar nome e expressar. Aí vem o último nível, e esse é o segredo. Vamos fazer uma virada. O último nível das emoções, esse aqui é polêmico e muita gente gosta desse assunto. É quando a gente coloca uma emoção deliberadamente junto daquela que a gente já identificou. E a gente coloca, por exemplo, aqui, se a gente está sentindo medo lidando com uma situação e a gente quer tomar a decisão de ir a partir do medo, a gente não adianta procurar sentir coragem. Você não sente coragem, você está sentindo medo. O que você faz é essa coragem. Eu tô com medo, eu vou apesar do medo, eu vou mesmo assim. Eu vou com aquela bravura, tomei a decisão de agir apesar do medo. Você ainda está sentindo só medo. Mas o que te ajuda emocionalmente a ficar imbuído de fazer aquele tipo de coisa? Você pode colocar a famosa emoção da gratidão junto. Mas ali, essa que é a parte complicada, porque você tem que raciocinar. Eu vou olhar para o objeto daquilo que está me dando medo e eu tenho que identificar coisas que aquilo ali pode me trazer de benefício, de crescimento, seja o que for, de desafio, de daqui a pouco qual ganho que eu vou ter. Todas aquelas coisas pelas quais eu possa me sentir grato de estar vivenciando aquela própria emoção e aquela própria experiência que me causa medo. Quando eu junto essas duas coisas, a tendência é que o nosso cérebro se confunda, porque não tem como a gente sentir medo e gratidão pelo mesmo objeto. Aí a gente consegue ir para frente. E não existe só isso, a gente está falando aqui eu estou falando de coragem e gratidão, uma coisa muito clichê, mas eu posso falar também de raiva, entendeu? Quando a gente quer lidar com a raiva, eu posso colocar um outro sentimento ali. Pode ser a gratidão também? Pode. Pode ser também uma sensação depende da pessoa que está ali daquele lado, né? Eu vou escolher, aquela pessoa, eu tô com raiva daquela pessoa. Não, mas é importante eu dar amor para essa pessoa ao mesmo tempo. Qual o tipo de emoção que eu vou colocar ali junto? Eu vou fazer essa escolha e vou tentar colocar uma capa, vou vivenciar aquilo junto com a outra. Eu não nego nenhuma emoção, eu só coloco ela junto. Eu procuro pensar, colocar o mesmo pensamento para experimentar emoções que são um invólucro naquela outra dali. Tirei isso de um cara chamado Michael Hall. Esse aqui é o cientista, o especialista na ideia dos meta-estados, que é essa ideia de você colocar o invólucro que eu falei aqui. Você sabia a fonte? Michael Hall, meta-states, meta-estados. Procura aí no Google, você vai ver a fonte do que eu estou dizendo. Isso é muito interessante, tem a ver com um jogo interno das emoções. Tem a ver comigo, como eu lido com as emoções e o que eu posso fazer para influenciar elas. A gente não pode simplesmente escolher, mas a gente pode... Claro, a gente tem uma certa influência sobre isso. Eu posso tentar me acalmar. Eu não vou me acalmar de uma hora para outra, mas se eu tiver empenhado nisso, provavelmente vai ser um pouco mais tranquilo, né? Vamos agora falar do jogo externo das emoções. O jogo externo tem a ver com aquilo que você já imagina, os relacionamentos. O jogo externo do cérebro emocional, o jogo externo do nível do cérebro dos mamíferos é a maneira que eu me relaciono. Também tem 4 níveis. O primeiro nível é o nível das amizades, o segundo das colaborações, o terceiro do mastermind, o pessoal que já ouviu aí, que já leu o Napoleon Hill aí, Quem Pensa Enriquece, mastermind, e o último é o conjunto de masterminds, que é a ideia de super tribo, é o conjunto de masterminds. A gente quer aprender a lidar da melhor forma com cada desafio desse, é o desafio de uma amizade que tem uma estrutura, como fazer uma amizade, como ter melhores amigos, que tem a ver muito com experiência, você ter uma amizade pelo fim em si mesmo, você quer ter experiências com seus amigos, momentos bons. Então você tem uma estrutura para isso, um aprendizado. Depois você vai para a colaboração, que é onde você tem um relacionamento que tem uma finalidade de produzir, não é? Você tem uma colaborar, laborar, trabalhar. Você tem um objetivo em conjunto, você começa a criar uma organização a partir da ideia de colaboração.
para você colaborar bem, você tem que entender o que é ser um bom amigo. Não que seja a mesma coisa, mas você precisa ter essa compreensão, porque na colaboração você adiciona a ideia, você precisa confiar na pessoa do lado, precisa se dar bem com ela, e você ainda tem um desafio maior, que é a ideia de você ter que produzir alguma coisa. E aí a gente vai para frente. Se eu sei colaborar, se eu sei amizade, como é que eu faço amizade, como ser um amigo, eu sei colaborar com alguém e eu vou para o Mastermind. Qual é a diferença de colaborar para o Mastermind? O Mastermind é uma colaboração, só que a finalidade não é exterior ao grupo. Ela tem a ver com cada indivíduo do grupo. É eu juntar pessoas e falar, olha, vamos nos ajudar a gente a crescer em algum determinado tema. Então tem um Mastermind de negócios, por exemplo. Todos os envolvidos, eles olham um para o outro e falam, pô, como é que eu ajudo você nos seus desafios de negócio? Cada um conhece os problemas, os desafios e vamos desafiar cada um de nós a fazer melhor e cada um vai se dar conselho e a gente se ajuda a crescer. Pode ser um clube do livro, por exemplo, vamos ler melhor, ler mais, um clube de estudo, não, um grupo de estudo, são masterminds. Tem uma finalidade específica, é uma colaboração, só que com o objetivo de cada um crescer mais. E agora para o ciclo de energia. O ciclo de energia eu penso estratégia. Sempre nesse quarto nível é uma coisa mais transindividual. Ela pensa no seguinte, vem cá, qual é a estratégia que eu tenho para escolher quais são os meus melhores masterminds? O que é melhor para mim em termos de grupo, para eu crescer melhor? Como é que eu escolho? Eu preciso na minha vida, eu não tenho tempo para tudo, né? Se eu tiver um mastermind, eu tenho que dedicar tempo para ele. Mas eu posso ter mais de um. Não posso ter 1000, mas eu posso ter 5, por exemplo, 4, 3. E cada um com um tema diferente. Quais são aqueles que vão fazer maior diferença na minha vida se eu tiver. E a gente completa aqui, então, o segundo nível no jogo externo, o segundo nível do cérebro mamífero, o segundo nível emocional. Vamos agora para o terceiro nível, então. O terceiro é o da mente, aquele que só o ser humano tem. O que é o jogo interior e o que é o jogo exterior? Quando eu falo de jogo interior da mente, eu vou falar do meu pensamento. E pensamento aí começa aquela coisa, pessoal que entende de atenção plena, mindfulness, meditação, vai começar a se identificar com esse, pelo menos o iniciozinho. Pensamento é uma coisa que vem sem a gente ter controle. Você não consegue parar os seus pensamentos. Ah, mas se eu meditar melhor, não vai adiantar. Você não vai parar, não é essa a ideia. Inclusive é um mito, inclusive, um mau entendimento do que você precisa fazer. O que você consegue é mudar a velocidade que eles aparecem. Mas assim, não é de uma hora para outra, você influencia essa velocidade. Isso é o primeiro nível do jogo interno de pensamento, então, é os pensamentos. Mas a ideia, a palavra pensamentos, mas no sentido da velocidade que eles aparecem. Se o primeiro nível, você aprende um pouco sobre como é que é a velocidade dos pensamentos, no segundo nível, o que você faz? Você vai começar a trabalhar a ideia de colocar os pensamentos que você quer ter. Você não consegue paralisar e tem muito trabalho para mudar a velocidade deles, esses pensamentos. Geralmente eles estão acelerados e você quer desacelerar. Acelerar hoje em dia é fácil, é só dar estímulo, né? Mas no segundo nível você quer colocar pensamentos novos. Então, sobre o que eu quero pensar? Sobre o que vale a pena eu pensar e quais os pensamentos que eu quero ter mais vezes para eu me dar esse estímulo. É o nível das afirmações, são os pensamentos que eu quero ter deliberadamente. Eu escolho os estímulos aos quais eu quero que o meu cérebro fique impregnado para que eu pense mais naquilo e a minha vida seja mais produtiva e mais agradável. E então, se a minha vida está sendo mais produtiva e mais agradável porque eu tenho pensamentos que estão na velocidade que eu preciso e eu consigo colocar aqui na minha cabeça, estimular ela, incentivar ela, inspirar ela a pensar nas coisas que eu quero, que eu quero pensar mais. O terceiro nível aqui é o nível da decisão, é o nível da vontade. A escolha que eu faço deliberado de fazer, é aquele momento que você conta 5, 4, 3, 2, 1 e pula da cama. Tocou o despertador, você não vai apertar de novo. 5, 4, 3, 2, 1 e pula da cama, para não procrastinar. Porque você pensa, eu quero, é isso que eu vou fazer, está decidido. Esse é o nível da vontade. E ele é um exercício em si. Ele é muito simples. Você conta de 5 para 1 e pula. Mas ele é extremamente difícil, extremamente desafiador. Ele já é o terceiro nível em si. Vamos para o quarto nível. O quarto nível é o nível da atenção. Atenção real, atenção plena do jeito que tem que ser. É eu
estar junto, sentar junto sem tentar interferir. É o nível de colocar a minha atenção, a minha concentração e observar tanto aquilo que eu penso quanto o que está ocorrendo ao meu redor. E isso é a coisa mais zen que tem. Aí você está meditando de verdade. A gente está falando sobre a essência daquilo que significa usar os exercícios de meditação. Ele está nesse 4º nível. E olha, você precisa dos outros 3. Eu estou dizendo isso para você fazer esse 4º minimamente bem, para você começar a praticar ele e ser eficaz minimamente. Se eu falei aqui do jogo interno da mente, eu vou falar do jogo externo. Se eu falo sobre o meu pensamento no jogo interno, sobre o que eu vou falar para você no jogo externo. Então, no jogo externo, a gente vai falar sobre a comunicação das ideias. Eu penso e eu me comunico. O que eu expresso? Tem a ver com a minha expressão para o mundo. A expressão das minhas ideias, daquilo. Quando a gente coloca em código alguma coisa, a gente pensou primeiro essa coisa, não é? Como é que eu codifico para que a outra pessoa tenha um reflexo do pensamento do jeito que eu quero, ou as outras pessoas? Então a gente começa primeiro com a palavra. Palavra bem simples aqui, não é uma... Não vamos dizer que a gente não precisa de profundidade para explicar esse termo, não tem muito detalhe. É uma palavra. Primeiro nível. O 2º nível, quando a gente junta essas palavras, claro. Só que aqui eu vou juntar essas palavras, eu não vou chamar de frase simplesmente. Eu vou chamar aqui de multissignificado. Multissignificado. Quer dizer o seguinte, o que eu quero dizer com esse termo? Quais são as possíveis interpretações dele? Porque ali eu vou começar, inevitavelmente, a pensar no seguinte, quando eu disser alguma coisa, com um código, com a palavra não é uma palavra só, é o código, você representa um código. No 2º nível, eu preciso saber colocar a minha expressão corporal, colocar a minha... Se eu estou me inclinando, se eu não estou, tem todo um nível de níveis de conhecimentos e habilidades que são subjetivos, que eu preciso aplicar interpessoalmente para poder me comunicar com a palavra e dizer profundamente o significado que eu quero. Então, multissignificados. Se o 2º nível é o nível dos multissignificados, o 3º nível é o nível do conceito. É um significado específico e amplo, de forma que você sintetiza uma ideia para que a pessoa entenda do que você está falando naquele ponto. Se eu consigo transmitir um conceito, eu fui muito eficaz na minha comunicação direta num ponto específico. E o último nível é o nível do modelo mental. O modelo aqui não é no sentido amplo, é um modelo do seguinte, se eu tenho um modelo conceitual. Por exemplo, que você acabou de assistir nesse vídeo, é um modelo conceitual baseado na ideia do cérebro trino, em que colocou em 6 níveis de jogo, baseado no jogo interno, jogo externo, ali, com os 3 cérebros, o reptiliano, né, o nível físico, nível emocional e nível mental. Jogo interno e externo, 6 níveis. Isso é uma espécie, um exemplo de modelo mental. E é o 4º nível do jogo externo da mente. E por que a gente está falando nesse assunto? Por que eu vim falar contigo nesse assunto? O helicóptero está atrapalhando. Por que eu vim falar contigo nesse assunto aqui? Porque quando você quer falar de desenvolvimento pessoal, não de cura psicológica para nada, você olha para o futuro e fala, cara, eu quero alguma coisa que vale a pena para mim. Tornar uma versão de mim mesmo que vale a pena? São escolhas que você vai fazer de peças para colocar num quebra-cabeça que você pinta essas peças e pinta a imagem no futuro. De acordo com o que te parece conveniente aqui agora, você pode ir para frente, mudar e ir construindo uma versão de você cada vez melhor. É uma ideia de como viver a vida. Por isso que a gente fala muito de a vida, não sei o quê. A gente é muito mal interpretado, porque a gente não está ensinando ninguém como ver a vida. Você está escolhendo. E a gente pega, por exemplo, um modelo desse e fala, cara, vou contratar alguém para me ajudar a lidar com esse tipo de coisa, a ir para frente de uma forma que seja significativa para mim. Vou fazer escolhas e vou me aperfeiçoar para eu ter uma vida melhor, realizar coisas mais legais, me sentir cada vez mais orgulho, mais prazer, ter melhores relacionamentos, ter uma qualidade de vida num nível que seja, hoje, para mim, extraordinário. Se você pega um modelo desse, faz um projeto e começa a estabelecer pequenas metas e começa a praticar, isso é inevitável que aconteça. E principalmente alguém que estuda para te ajudar com isso, vai te ajudar. E você vai para frente. Esse é o modelo pelo qual eu trabalho com a maioria dos meus clientes diretamente. Ali, o cliente de individuais, eu aplico esse modelo. A gente faz um trabalho de meses, entendeu? Alguns até mais de um ano.
ali, dele que eu tô te convidando. Você que assistiu esse vídeo aqui, se você tiver interesse, manda uma mensagem para mim, você pode ir no Instagram falar com o direct direto. Eu tô atendendo todo mundo diretamente agora, quem quiser falar comigo fala direto, não tem mais intermediário. E aí é o seguinte, você manda e-mail para mim, você vai conhecer meus cursos digitais. Eu tenho um até agora, nesse momento desse vídeo aqui, eu tô com um curso chamado Maestria em Autoestima, que é do jogo interior. Ele é uma habilidade subjetiva do jogo interior ali, intrapessoal, habilidade subjetiva intrapessoal. Eu tô colocando um programa chamado Programa Automaestria, programa de cursos também, e vão ter habilidades intrapessoais, habilidades do jogo interno, olha isso, habilidades interpessoais, que é entre pessoas, tipo persuasão, essas coisas assim, storytelling, mas para persuasão, para lidar com as outras pessoas, olha aí a comunicação, as ideias ali, mas também no curso específico. E também vou ter treinos individuais, mas isso vai ser um segredo. Isso aqui é só para quem está trabalhando diretamente comigo no individual, tá bom? Pela audiência que você está me dando, pelo prestígio que você está me dando aqui. Não esquece de passar esse vídeo para frente com outras pessoas, tá? Indica o canal do Carlos Reis, esse cara diferente aí, o que esse cara faz? Passa aí nos seus grupos de WhatsApp, fala a respeito de mim, se você está curtindo. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Forte abraço para você.